Olá! É com grande alegria que convidamos você para a audição do 17º episódio do audiolivro Primícias do Reino. Esse áudio faz parte de uma série na qual a Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida traz até você essa obra do espírito Amélia Rodrigues, ditada ao médium Divaldo Pereira Franco. Lembramos que se você ainda não ouviu os áudios anteriores, vai lá que a gente te espera por aqui. Agora, se já ouviu, sugerimos que você se recolha naquele cantinho aconchegante, pois nesse episódio, Amélia Rodrigues apresentará a passagem que marca a força da fé de uma mulher em busca da cura para suas dores. Em nota, Amélia Rodrigues traz como referência deste capítulo as passagens dos Evangelhos de Mateus, capítulo 9, versículos 20 a 22, Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34 e Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Convidamos você a permanecer aqui conosco e desejamos uma boa audição. Primícias do Reino, capítulo 14, A Mulher Hemorroíça. O coração arrítmico constrangia-lhe o peito, e o ar que aspirava, pesado, parecia carregado de fumo. Angústia incoercível dominava-lhe o espírito desde as vésperas. A noite fora difícil de ser vencida. Expectativa incomparável assaltara-a desde que soubera dos lamentáveis acontecimentos no horto. À traição de Judas, sucederam-se a deserção dos amigos, a negação de Pedro, e ele a sós fora instrumento do escárnio e da arrogância de todos, levado à extrema humilhação por aqueles que desde há muito ambicionavam pôr-lhe as mãos. As notícias, em tom de cantinela cansativa, corriam zombeteiras por todos os lábios, até mesmo repetidas por bocas antes mortas e que podiam agora falar graças a ele. O dia começara com um sol em brasa queimando tudo. O vento quente àquela hora da tarde crestava. A sinistra caravana que o empurrava na direção do Gólgota ainda não atravessara a porta de saída da cidade, aumentada cada vez mais por novos espectadores, impenitentes, que o saudaram poucos dias antes, quando ele chegara a Jerusalém. Ela os ouve gritar: "Adiante! O chicote!" Sente-o dilacerar do próprio coração. A ladeira é de difícil acesso, e os motejos se sucedem, enquanto o chicote, vibrando, rasga-lhe as carnes ensanguentadas. Ajudado pelo sirineu, banhado de suor e sangue, ele avança vagarosamente, com dificuldade. Ela o amava. Sim, amava-o com todas as forças do seu coração, da sua vida. Vivia porque dele recebera a vida. Olhou em volta lacrimejante. Ali estavam, entre outros, Maria, sua mãe, Madalena, com as mãos crispadas a chorar desesperadamente, Joana de Cusa, Maria de Cleofas, Salomé, Marta, João, todos dominados por dor inominável. Talvez mais longe estivessem outros: Nicodemos, Zaqueu, José de Arimateia, Lázaro, os cegos e paralíticos que recuperaram a saúde, estupefatos, vencidos. Os gritos e imprecações redobram. Abandonara sua cidade de nascimento pela primeira vez, Cesareia de Filipe, na Decápole, desiludida, marcada pelo estigma humilhante. Todos a consideravam impura e, consequentemente, mal-sinada. Recorrera a todos os métodos curadores. Consultara os sacerdotes, os médicos locais e os alienígenas, inutilmente. A enfermidade impiedosa resistia a todos os remédios. Deixara-se exorcizar, usara os preceitos da lei, submetera-se a experiências que a maltrataram interminavelmente. No entanto, tudo fora inútil. Seu mal era um castigo, um sinal de desventura imposto por Deus. Sem mais esperanças, após ter gasto tudo quanto possuía,
resolvera buscar a próspera Cafarnaum na vã tentativa de conseguir um remédio não usado ou conhecer um médico ainda não consultado. O fluxo sanguíneo, porém, não a deixava. Via-se constrangida a esconder-se, ocultando a marca da sua desdita. Tinha agora pela primeira vez a oportunidade de falar com ele. Seu nome e seus prodígios conhecia-os através dos que de suas mãos haviam recebido a saúde como doação máxima. E ele ali estava, a alguns passos. Demandava a casa de Jairo, chefe da sinagoga, cuja filha se encontrava nas malhas da agonia e toda a cidade lamentava aquela perda irreparável. Amado pela sua bondade e compreensão dos problemas humanos, Jairo buscara o Rabi desde cedo, procurando-o em todo lugar. Recorrera à casa de Simão, procurara na residência dos filhos de Zebedeu e por fim fora buscá-lo na praia após a viagem que fizera ao outro lado do mar. Com Jairo, uma grande e curiosa multidão o seguiu. Também ela estava entre os que o seguiam, a 2 passos, tomada por ansiedade incomparável. Faltava-lhe coragem para falar-lhe, tantos eram os ouvidos atentos. Conheciam-na e as marcas da sua miséria orgânica denunciavam-lhe o mal que a fizera pusilânime em excesso. Vencida pela anemia, descarnada, até mesmo diante dos médicos sentia o constrangimento que lhe impunha a doença. Àquela hora, no entanto, se a perdesse, perderia o precioso minuto, o mais importante da vida. Em turbilhão mental, aproximou-se emocionada, a medo. Cria nele, sentia-o invadir-lhe o íntimo como se todo ele se desprendesse uma força ignota, miraculosa. Nos seus olhos, no seu porte, em todo ele, havia uma tão grande serenidade e grandeza. A rua estreita, a multidão se adensando cada vez mais, o turbilhão íntimo faziam-na gritar sem voz, pedir-lhe socorro sem palavras. Vencendo a agonia que a assaltava com a visão turbada, num movimento irresistível, puxou-lhe a fímbria dos vestidos e, ó ventura, o sangue estancara. As hemorroidas deixaram de doer. Toda ela experimentou uma estranha, inusitada sensação. Ainda não recuperara o equilíbrio, ouviu-o indagar: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele olhou em derredor como a procurá-la. Nesse momento atirou-se-lhe aos pés e bradou: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Sabia que em tocando tuas vestes poderia recuperar minha saúde. Filha, falara-lhe com ternura e bondade: a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. As inefáveis emoções daquele instante. Ficaria ali imóvel, vencida pela gratidão, em lágrimas de júbilo, adorando-o, se o pudesse. Despertaram-na para a realidade os que lhe sindicavam o acontecido. Depois, transcorridos alguns dias, volveu aos seus e aos sítios de onde viera do outro lado do mar. Todos queriam vê-la, ouvir-lhe a narrativa, constatar. Com a saúde viera-lhe igualmente uma ânsia insopitável de vida nova. Recuperar a paz do corpo, mas perder a paz do espírito. Depois de conhecê-lo, encontrara a vida. Estar longe dele significava perder a vida. Sabia-o, pois, que algo lhe dizia ser ele o enviado. Necessitava abandonar tudo e segui-lo. Depois de relutar algum tempo, despediu-se dos amigos e parentes que antes a detestavam e foi ao seu encontro. Desde então, ouvia suas pregações na orla do mar, nas cidadezinhas próximas, perdida na multidão. Lentamente enchia o espírito de paz, como o sol de luz que inunda a terra quando chega o carro da madrugada. Seguindo-o por toda parte, não ignorava os que o detestavam e no coração temia por ele.
As maldições despertaram-na. A realidade surgia dolorosa no clamor ostensivo do ódio e da intemperança generalizados. Aquela subida cruel pela colina de Acra alquebrava-o sob o peso da cruz. Subitamente, ele escorregou e caiu. Não se conteve. Tomou de uma toalha que trazia a alvinitente lisa e correu-lhe ao encontro. Nota da autora espiritual. Embora os Atos de Pilatos, um dos evangelhos apócrifos, informem que essa mulher, chamada Verônica ou Berenice, é a mesma hemorroíça, Eusébio de Cesareia, o historiador, esclarece que logo depois de curada, a portadora do fluxo sanguíneo retornou às suas terras e mandou fundir em bronze o feito do mestre em relação a ela e o colocou à porta de entrada de sua casa. Ele mesmo tivera ocasião de vê-lo. Preferimos, no entanto, a informação contida em Os Atos de Pilatos. Não tiveram tempo de fazê-la retroceder. Aquele semblante ensanguentado e dorido amargurava-a. Envolveu a face no linho branco e enxugou-a carinhosamente. Houve uma exclamação de estupor quando retirou a toalha. Nela se estampava o rosto dele tingido pelo sangue. Gritou então: "Vede, vós que passais, atendei-me!" O pranto lhe embarga a voz. "O chicote!" bradam os judeus. "O chicote! Laceremo-lo! Não tenhamos piedade!" Ele, no entanto, olha-a demoradamente, naquele átimo diminuto. Os lábios entreabertos nada dizem. Porém, ela ouve no imo sua voz como antes: "Vai em paz, lembrar-me-ei de ti." A caravana atravessa a porta judiciária, desce a encosta e começa a subida da colina da Caveira. Ele tomba novamente. O clamor da angústia das mulheres se levanta e grita alto. Macerado e trêmulo, ele magnetiza a multidão com um olhar dorido e diz: "Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Dias virão amargos e terríveis em que clamareis: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Clamareis aos montes: cai sobre nós, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco." Nota da autora espiritual, Lucas, capítulo 23, versículos 27 a 31. Chegando ao topo da colina, começaram a despi-lo. Logo depois, estava morto. Aos pés da cruz, rememorando-lhe os feitos, recordou então as suas palavras: "E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim." Nota da autora espiritual, João, capítulo 12, versículos 32. Ele estava erguido. A humanidade segui-lo-ia depois. Desceu o monte e saiu a servi-lo, acompanhando os que o amavam.